Então, mais uma vez, boa noite a todos que a todos vocês. Tá? Hoje a gente vai estar falando aí Atos capítulo 19. A gente vai estar no Atos 19 e o Atos capítulo 19, ele é um capítulo onde ele vai falar um pouco mais sobre a questão das viagens missionárias de Paulo. Não é a primeira viagem, tá? Essa não é a primeira viagem que Paulo vem a fazer, muito pelo contrário, essa já é a segunda viagem que ele estava fazendo. É interessante, depois você pode observar, se você pegar para ler, que não é a partir do Atos 18, 19, né, é antes, mas já agora a gente já vê sempre, quando faz-se o comentário, faz Paulo e mais alguém, tipo Paulo e Barnabé. E lá no começo de Atos, a gente vê que o sentido é inverso, a Bíblia coloca Barnabé e Paulo, e assim vai por diante, ou seja, demonstra que no início, na verdade, Paulo ele estava ali tipo como se ele estivesse aprendendo. Ele estava ali como uma pessoa como se estivesse aprendendo. Agora não, agora ele já está realmente numa posição mais de liderança. Isso daí é apenas uma situação de uma observação interessante que a gente tem nessa participação. Também aqui já Paulo já começava a escrever algumas cartas, tá? A partir do Atos 19, já existiam algumas cartas que estavam sendo escritas ali por Paulo e, como eu disse, o interessante do capítulo 19 é isso, é a gente começa a ver as viagens missionárias. As viagens missionárias seguindo. Paulo em Éfeso, Paulo na escola de Tirano, Paulo na Macedônia, em Corinto também. E aí, então, tudo o capítulo 19 apresenta exatamente isso, as viagens missionárias. Mas estou aí, desculpa, falando muita coisa igual, vamos partir para o que realmente nos interessa nessa noite. Eu peguei como ponto de partida, tá? A nossa ideia, né? A ideia do nosso estudo é exatamente essa. Posso ser um missionário. Missionáriozinho eu tirei do lado daquela música dos Três Palavrinhas. Lembrei dela. Posso ser um missionáriozinho. Tá? E isso é uma coisa que todos nós devemos ser. Devemos todos ser um missionário. Todos nós devemos estar pregando a palavra de Deus aonde quer que estejamos. A gente lembra, né? Jesus vem e diz o quê? Olha, sai, vai pregar pelo mundo, isso ele falando para os discípulos, né? E fazer o quê? Fazer discípulos. E a gente precisa lembrar disso, que essa é a nossa ideia, que nós precisamos querer ser discípulos. Lembra do estudo que a gente falou entre que você pode ser um discípulo, uma ovelha ou multidão? Pois bem, se você não estiver fazendo missão na sua vida, se você não estiver sendo um missionário, se você não estiver sendo um discípulo, então ou você vai ser ovelha ou você vai ser multidão. Ponto. Para você ser um missionário, você tem que ser um discípulo de Jesus. Ok? Então é só um lembrete para a gente agarrar numa coisa que a gente já tinha falado em outros estudos passados aí. Então, a gente precisa ser um missionário, mas aí lembra que a gente vai tratar em alguns outros aspectos. Então, eu peguei o último versículo, justamente o último versículo de Atos 18, que é o versículo chave para a gente estar trabalhando, que ele vai nos dizer assim: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Essa é o que está na minha versão, algumas versões podem modificar um pouco, mas é realmente isso daí que o verso 28 vai estar dizendo. E em cima disso, a gente vai procurar então hoje entender três conceitos. A gente vai procurar entender onde está esse poder para a gente convencer através das escrituras que Cristo é Jesus, porque para a gente ser missionário a gente precisa disso, ter poder para convencer. Ter poder para convencer através não da nossa filosofia, não do nosso conhecimento, não de coisas do mundo, mas sim das escrituras de que Cristo é Jesus. Então onde está isso? Um segundo entendimento é qual deve ser a nossa viagem missionária. Como eu falei agora no começo, nós devemos estar em uma viagem missionária
a todo tempo, a todo instante. A nossa vida é uma viagem missionária. A partir do momento que você diz, eu aceito a Cristo Jesus, o que ele é seu? Ele é só seu Salvador? Ou ele é só seu Senhor? Recapitulando, se você estiver fazendo parte da multidão ou apenas for uma ovelha, então ele vai ser só o seu Salvador. Se ele for também o seu Senhor, então você é um discípulo e você vai estar em viagem missionária. Porque muitas vezes quando a gente pensa viagem missionária, a gente pensa o quê? Eu preciso ir para os países pobres, eu preciso ir para os lugares que ninguém vai, porque não, nem sempre. Aí a gente lembra lá do estudo que a gente falou sobre dons. Tá? Existe sim dons onde Deus vai distribuindo, o Espírito Santo distribui. Existe capacitações onde realmente a pessoa ela é colocada para um ministério de missões, para um ministério missionário. Então, isso realmente ocorre. Mas não é porque você não tenha esse dom, porque Deus não te colocou para trabalhar nesse tipo de ministério, que você não tenha a sua viagem missionária. Muito pelo contrário. A sua viagem missionária ela é no seu trabalho, a sua viagem missionária na sua família, a sua viagem missionária. Já estou respondendo dois, ó. A sua viagem missionária, ela é em qualquer âmbito, até mesmo dentro da igreja, você está fazendo uma viagem missionária, porque você está ali também para ajudar outras pessoas. E a gente vai falar talvez um pouquinho melhor sobre isso lá na semana que vem, quando a gente vai estar conversando sobre como nós, como cristãos, devemos receber as pessoas, como nós devemos agir, como devemos nos portar, o que a gente deve entender, para onde a gente deve levar, o que a gente deve fazer, tá? E aí o ponto 3, como funciona a guerra espiritual. A gente vai voltar um pouquinho a falar sobre guerras espirituais, porque uma viagem missionária existe guerra espiritual. Lembra que a gente conversou exatamente no tema de guerra espiritual, que eu indiquei e falei o quê? Que todos os dias a gente está numa guerra espiritual. A gente não pode acordar achando que nesse dia que você acordou, então Satanás se esqueceu de você. Muito pelo contrário. Todos os dias a gente tem guerras espirituais. E na nossa viagem missionária, sim, a gente vai estar em batalha. Então, como a gente deve agir para a gente não ser derrotado? E aí a gente vai abordar um pouquinho, em cima desse ponto, sobre essa questão de apatia e desânimo espiritual, porque isso ocorre para todos nós, tá? Todo mundo sofre em um dado momento da vida, ou um dado período, ou, enfim, de tempos em tempos, com um pouco de apatia, desânimo espiritual. Isso é normal, ser humano, você é ser humano, você ainda não é santo 100% glorificado, você não tem o corpo glorificado, então você não tem a mente de Deus, então não adianta. Você, eu, todos nós, todos os cristãos passam por momentos de dificuldades na fé, e isso gera apatia e o desânimo espiritual. Então, vamos caminhar para frente. E aí, por mais incrível que pareça, a resposta do item 3, ou seja, a pergunta 3 vai responder as outras duas perguntas. Então, essa pergunta aqui, como funciona a guerra espiritual missionária, como devemos agir para não sermos derrotados, vai responder a primeira e a segunda pergunta. De que forma? Olha só como eu coloquei aqui. Então, quando a gente entender como funciona, a gente vai entender onde está e qual deve ser. Como funciona o quê? Como funciona a guerra espiritual? Então a gente vai estar entendendo sobre as escrituras, porque você não tem como entender sobre guerra espiritual se você não entender das escrituras. E você, lógico, nós também vamos entender que Cristo é Jesus. E como devemos agir? Ou seja, onde está esse poder para convencer? Para a gente não ser derrotado onde? Na nossa viagem missionária. Seguindo à frente, então caminhando agora sim, hoje a gente vai dar uma passeadinha um pouco na Bíblia, tá? Então eu já coloquei basicamente os versos mais o que eu quero aqui no nosso estudo, tá bem? Então tá aí já para você ver na tela. Depois eu indico muito você ler Neemias 4. É um ótimo capítulo, aliás, né? Bíblia é Bíblia. Não dá para dizer que Bíblia tem alguma coisa que não seja ótima. Mas Neemias 4 é um ótimo capítulo, principalmente para você olhar pelo lado mais, vamos chamar assim, profético, dessa questão de realmente das batalhas. Mas não peguei, lógico, todo o capítulo 4, peguei os versículos que mais nos interessam aqui nesse momento.
E diz assim, olha, Neemias 4, verso 1, ele começa assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O que ocorre aqui? Esse Sambalate, ele faz uma figura do reino das trevas, tá? A figura de Satanás, dos demônios, anjos caídos, enfim, o que você quiser ali compreender. Então, o Sambalate, ele está fazendo essa figuração para a gente. Qual foram os sentimentos que ele teve? Ele se irou, ele se indignou e ele escarneceu. Então, a guerra, na batalha espiritual, isso acontece de fato. Você, nenhum espírito imundo, maligno, vem batalhar contra ti espiritualmente, sorrindo para você. Fato, né? Muito pelo contrário. Ele sempre vai estar assim. Ele vai estar irado com você, irado comigo. A gente conversou sobre isso ali na questão de guerra espiritual, a questão não de indução em si, mas de opressão, por que funciona, como é que funciona. É porque você está irando ali o reino espiritual. E por que Sambalat teve esses tipos de sentimentos, esses tipos de ação? Porque havia uma edificação de muro. O muro, essa edificação de muro, para nós, ela figura o quê? Figura a nossa intercessão. Nossa intercessão tanto com pessoas quanto com a gente mesmo. Você intercede por você, não intercede? Você ora por você e com certeza é uma intercessão também. E a nossa própria evangelização. Nossa própria evangelização, ela vai estar onde? Nossa evangelização, ela vai estar em conhecer a Deus, ter intimidade com o Espírito Santo, conhecimento da palavra, tá? Então, o que ocorre? Um ponto interessante. Veja que ele se irou, se indignou e escarneceu porque eles estavam edificando muros. Uma coisa interessante para a gente pensar é o quê? É que se a pessoa, ela simplesmente vai na igreja, dá o dízimo dela, trabalha em ministério e tá ali sempre no meio dos crentes, mas essa pessoa, ela não lê palavra, ela não estuda a palavra, ela não ora, ela não jejua, ela não tem práticas e não tem ações cristãs, chamado boas obras, ela não está constituindo o muro dela, tá? Então, isso tem que ficar bem ponderado. O que eu falei no começo, entre ir na igreja, estar em ministério, tudo isso é sempre muito importante. Eu procuro sempre deixar isso bem claro, porque às vezes pode, né, soar como se, então não preciso disso. Não, isso é importante, muito importante. Mas isso não é construção de muros. Eu já falei uma vez, vou repetir novamente, tá? Na igreja, o correto de você ir na igreja não é para receber, é para você dar. Tanto é que a gente chama de culto, né? Então, nós vamos cultuar alguém. Nós não vamos lá para receber nada. Se acontece, olha, fui abençoado com a palavra, fui abençoado com o irmão que me falou alguma coisa, enfim, se você é abençoado em algum ponto por uma questão de você estar indo numa igreja, participando de algum ministério ou qualquer outra coisa, é por conta da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Mas a verdade é essa. Caminhando ali para frente, então o verso 4 e 5, mais uma vez você vê que eu dei uma pulada, né? Diz assim: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado. Te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Tá? Então, observa o quê? Que não há muros fortes para quem não entende que Deus é soberano em poder. Então, não existe esse negócio para a gente de... não existe... Eu estou tentando achar... Aqui, achei o que eu quero. Então, não existe o quê? Não existe a questão de você edificar os seus muros espirituais, tá? Não existe se você não entende que Deus é soberano. Deus sempre vai estar em primeiro lugar, ok? Isso é bem tranquilo para nós. Caminhando mais para frente, versos 9, do 14 a 16, aí já diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e com proteção fizemos guardas contra eles de dia e de noite. E aí você vê uma outra coisa, né? Ó, inspecionei, dispus-me e disse. Mais uma vez, ações nossas. Então a gente vê que
no reino, a gente precisa muito de ações. Existem situações de ações. A gente falou sobre isso muito na questão lá de guerras espirituais, batalha espiritual, e a gente vê que realmente nós precisamos ter existem muitas ações ao qual nós precisamos estar atentos, coisas que nós precisamos fazer, tá? Não existe o reino de Deus, lembra? O reino de Deus é ganho à força, ou seja, porque você faz ações, não é porque você simplesmente diz glória a Deus que as coisas já estão ótimas. Então nós precisamos também estar sempre ali vigilantes, inspecionando e sempre perseverantes, dispondo-se a todas as coisas de Deus. Continuando, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que o já sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios dele, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra, daquele dia em diante. Metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças. Interessante, tá? Que você vê que Neemias ali colocou uma parte para trabalhar, uma parte para fazer a segurança. Isso nos mostra, sim, o que a gente quer apresentar um pouquinho aqui nesse tempo que a gente tem. A oração, então, antes de continuar, só para lembrar, a oração, se você não ora, uma vida cristã sem oração é como peixe fora d'água. Então, você sabe o que acontece. A proteção, a gente vê que a vida cristã, só de reino material, sem o espiritual, não gera proteção nem guarda. Então, aquele pessoal que vive, aquelas pessoas que vivem, né, buscando a Deus por coisas materiais, coisas físicas, Deus, porque eu quero um ótimo emprego, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, só reino material não gera nenhuma proteção nem guarda. Tanto é que a gente vê que sim, existem muitas pessoas que infelizmente acabam caindo da fé, pessoas acabam se perdendo pelo caminho. Por quê? Porque muitas vezes buscou a Deus só no reino material e, infelizmente, quando alguma coisa não acontece como esperado, infelizmente essa pessoa acaba se perdendo. Por quê? Porque ela não edificou os seus muros. Edificar os nossos muros é extremamente importante, tá? E a divisão, que vai vir aqui, ó, metade dos moços trabalhava e a outra metade empunhava lanças. Então, nossas batalhas nunca são vencidas apenas em orações, mas também em ações. Então, você não pode apenas orar e achar que sua vida pode ser do jeito que você quer. Não, você precisa ter ação. E ação é as boas obras, é você ser um cristão de fato, você praticar o cristianismo, você ser a presença de Jesus ali onde você está. E aí a gente chega num ponto, caminhando um pouquinho para frente, que é o ponto onde um grande trunfo, onde muitos são derrotados, onde muitos são... Espera aí que eu acho que eu deixei de... Eu fiz um pause. Não, voltou. Bom, então nós precisamos entender, isso aí é um ponto para você refletir aí para sua vida. Nós precisamos ser e ter. Precisamos duas coisas, ser e ter. O quê? Ser sacerdotes e ter sacerdotes. Nós precisamos, para a gente vencer. A gente vai observar que a nossa vida sozinha, uma vida cristã sozinha, eu daria a dizer que você vai se perder, tá? A gente, inclusive, tem na Bíblia ali muitos relatos, eu coloquei alguns. A gente vê que Jesus enviou os discípulos de 2 em 2. Jesus nunca deixou ninguém sozinho, nunca falou, vai lá sozinho você e se vira. Muito pelo contrário, era de 2 em 2. Paulo, em suas viagens, também nunca estava só, ele sempre levava alguém com ele. Grandes homens de Deus também nunca estavam só. A gente vê que pessoas, quando ficaram sozinhas, vou dar um exemplo que veio agora. Por exemplo, Davi, quando pecou com Batseba, ele estava sozinho. Ele estava sozinho. Então a gente vê que isso é uma coisa que o reino espiritual vai tentar sempre colocar na nossa vida. Que é o quê? Fazer com que a gente fique sozinho, tá? Vou falar mais um pouquinho sobre isso lá para frente. E olha só, uma coisa que interessante, Elias ficou só. E mesmo tendo derrotado 450 profetas de Baal, temeu por sua vida, fugindo de Jezabel. Essa história aí
1 Reis 19, que você conhece muito bem, quando Elias derrota ali os profetas de Baal, ele fica sozinho. Pô, o cara derrotou da maneira que derrotou, uma das coisas mais lindas que tem na Bíblia, de você ver ações assim, né, provindas de Deus através de uma pessoa. E mesmo assim, quando tudo isso aconteceu, que Jezabel prometeu ali matar ele, ele temeu pela vida dele. Por quê? Porque ele estava sozinho. Então a gente não pode, tá? Isso é um fato, um fato. Para mim é um fato. Você não pode caminhar sozinho. Então, algumas coisas para a gente refletir. Coisas para a gente refletir, ok? Reflexão para nossas batalhas diante de nossa evangelização em nossas missões. Lembre que você vai estar sempre em missão. Então, milhares de hebreus saíram do Egito, você conhece muito bem a história, tá? E só Josué e Caleb foi que de fato ali entraram na terra prometida. Por quê? Porque muitos são os que vão se perdendo pelo caminho quando veem que o que buscavam não está acontecendo. Então, dentro daquilo ali que eu falei agora há pouco, é a questão, né, de você às vezes buscar apenas o reino material, isso é perigosíssimo. Por quê? Porque você corre um sério risco de desistir. Por quê? Porque você não conquista as coisas. Então a pergunta que eu faço e você faça para você nessa noite é: o que você está buscando no cristianismo? O que é o cristianismo de fato para você? Você precisa ter esse tipo de resposta. Nós precisamos ter esse tipo de resposta. Porque se o cristianismo for para ti apenas uma coisa material, apenas para você ter ali a sua alma, o seu espírito mais leve, para você viver sua vida mais tranquilo, existe um perigo muito grande sobre isso, tá? E muitos são os que desistem, por quê? Porque é difícil lidar com a frustração. Isso é um fato para qualquer ser humano, realmente frustração não é fácil, é uma coisa dificílima de se lidar. E a gente vê que realmente muitas pessoas acabam se perdendo por conta disso, tá? E os que desistem ficam para trás, costumam ter a sensação que foram abandonados, né? Eles entram num processo de comiseração, lamentação, e muitas vezes eles criticam quem vai na frente. Já vamos falar de quem vai na frente, mas isso a gente vê, eu conheço algumas pessoas que caíram, infelizmente, nessa situação, que eles ficaram para trás, pessoas que, por N motivos, acabaram ali saindo um pouco da fé, e infelizmente no fim eles apontam as pessoas como culpadas, né? Eles não olham para si, não olham e falam assim, não, fui eu errei aqui, eu errei acolá. Não, muito pelo contrário. O que eles fazem é dizer, porque o pastor, eu larguei a igreja por conta do pastor, porque eu larguei a igreja por conta do irmão, porque eu larguei a igreja porque eu larguei a fé. Larguei a fé, né? Vamos dizer, a igreja não. Larguei a fé por conta, sempre tem alguma pessoa. Olha, dificilmente, eu diria o seguinte, eu digo o seguinte, minha opinião particular, tá? Por mais que uma pessoa, um irmão, possa errar comigo, um pastor possa me passar a perna, por mais que uma igreja inteira possa ser errada comigo, quando eu de fato entendo o que é um cristianismo e quando eu de fato entendo quem é Deus na minha vida, eu posso até realmente deixar aquela igreja, mas eu não vou abandonar a fé, tá? Então isso é um ponto que a gente precisa entender. E lembra que eu tinha colocado, pessoas cansadas negociam seus valores. Isso é um outro fato. Tá? Também Gênesis 25, 29 a 33, deixei aí na tela para você poder ler, história conhecidíssima, né? Quando Esaú vende a sua primogenitura para Jacó, ele vendeu a primogenitura, algo que hoje a gente até não dá tanto valor, mas naquela época tinha um valor absurdo, era um valor imenso falar sobre a questão de primogenitura, de você ser o primogênito. E ele vendeu sua primogenitura. Então, a gente precisa pensar, pensar o quê? Pensar sobre o que a gente está cansado, né? Em que aspectos da nossa vida ou da sua vida você pensa aí, você está cansado? A gente precisa ter esse tipo de resposta. Você vê que eu procuro sempre trabalhar muito com as reflexões. Procuro trabalhar com as reflexões porque eu acho que elas são super importantes para a gente não esmorecer. Lembra que eu falei
um tempo atrás que a gente precisa questionar a nossa fé, a gente precisa sempre estar questionando a nossa fé. Por que que eu creio? Por que que é assim? Por que que não é? E buscar as respostas. Por quê? Para que quando a gente passe por dificuldades, a gente tenha ali realmente a nossa fé baseada numa verdade, a nossa fé seja algo firme, algo onde a gente vai vencer, tá? Então a gente precisa dessa resposta. Qual é o aspecto hoje da sua vida que você está cansado? Tem muita gente que se entrega. Vamos tentar ali dar um exemplo. É, vamos dar um caso. Por exemplo, às vezes Deus olha e fala assim: olha, deixa eu te falar. Eu vou te dar eu vou te dar um emprego, eu vou te dar uma empresa. Você vai ser dono de uma empresa. E aí passa o tempo, nada acontece. Aí a pessoa faz o quê? A pessoa desiste daquilo. A pessoa, no coração dela, desiste. Ou então outra coisa, Deus olha e fala assim, olha, fica firme, fica na sua fé, porque eu vou fazer. E aí as coisas não vão acontecendo, sobre qualquer aspecto, né? E aí não acontece, e aí você cansa e você entrega os pontos. Então a gente precisa saber onde a gente está cansando. O que você está esperando? Qual é a sua expectativa de Deus? Tá? Qual é a sua expectativa com Deus que está demorando para você? Que para você está sendo algo longo, que está difícil, que está te cansando. Por quê? Porque é nisso que você tem que batalhar para você criar os seus muros. Para você criar os seus muros. Infelizmente, a gente não vai conseguir estender um pouco mais sobre esse assunto para não perder o tempo, tá? E eu deixo aqui uma reflexão para você buscar entendimento sobre o que é essa palavra, porque Jacó diz, né? Jura-me primeiro. E aí Esaú vai e fala para ele. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Depois busca entendimento sobre o que é jurar e vender no reino de Deus, porque isso é um princípio, tá? Aqui a gente está falando de um princípio do reino de Deus e é interessante e importante para você entender, para você chegar no entendimento que vai te ajudar bastante. Mas aqui, por esse ponto, o que eu te digo é isso. Pensa sobre o que anda cansando na sua vida, aquilo que você orou, pediu para Deus, falou, poxa, Deus, estou esperando isso acontecer e não está acontecendo. É sobre isso aí que você tem que criar seus muros, ok? Caminhando para frente também, a gente tem os perigos, é evidente. Então, aquele que fica cansado, ele separa-se do bando. Que bando? Corpo de Cristo. Então, a gente entende que os cansados vão perdendo o temor, vão cedendo ao sistema porque estão cansados de agir. Assim, acabam por se conformar, o sistema então vai agindo por eles. Isso é um perigo, porque é evidente que conforme você vai se cansando, você vai, como eu falei agora no slide passado, você vai até mesmo, eu esqueci a palavra, olha só, você vai até mesmo negociando os seus valores, tá? Então você vai negociando os seus valores morais, os seus princípios cristãos, você vai negociando, você vai negociando, você vai negociando, você vai negociando. Quando você menos vê, você tem o quê? Quando você menos vê, então, ali você perde o temor. Lembra que a gente às vezes conversa e fala que beber bebida alcoólica é pecado? Não, não é pecado. Qual que é o perigo? O perigo é que se você for bebendo uma vez, você bebe uma, duas, três, quatro, cinco. Quando você vê, você já está bebendo mais, vai caminhando, vai indo para frente, e aí o que acontece? E aí quando você menos espera, tudo então, você já está ali quase num nível de... Você já está bebendo sem nenhum temor. Então as coisas também acontecem assim, tá? Na vida da gente. Isso é um perigo para aqueles que vão se cansando. E por que que a gente se cansa? O cansaço vem porque a gente não para se renovar. Então, por esse motivo que a gente não deve nos afastar do bando. Que bando? Lembra? Bando é o corpo de Cristo, tá? Daqueles que estão na frente, pois são eles, por essa companhia que irão nos fortalecer em meia luta. Isso já aconteceu comigo, ok? Acho que eu já até comentei, já teve semanas, em tempos, onde eu também estava meio cansado, baqueado com algumas coisas, e quem me renovou, quem me ajudou, quem me auxiliou, foram pessoas, foram irmãos, foram pessoas, até mesmo vocês aí do grupo, já teve
o Kaká, já teve o Natan, já teve a Leis, o James, todo mundo, em algum dado momento, em algum momento em que eu me expus para vocês, por isso que a gente não pode ter vergonha de se expor, tá? O que acontece? Você se renova. Por quê? Porque você vai ouvir uma palavra de fé, porque você vai ouvir uma palavra de edificação. Então, uma até das estratégias do reino das trevas vai ser isso. Vai ser fazer com que você se afaste de alguma forma do corpo de Cristo, com que você fique sozinho. Para quê? Para que você, evidentemente, se perca, tá? E como a gente vence, tá? A gente está aí terminando já, então vamos caminhar. Êxodo 17 também é uma história muito conhecida por você, com certeza, que é quando existia ali a luta, a batalha contra Amaleque, e Arão e Ur são as pessoas que levantam os braços de Moisés quando ele já estava com seus braços cansados, né? Ele já estava com seus braços cansados, então ali Arão e Ur o ajudaram, o auxiliaram. Então é assim que se vence, com o corpo, coletivo e unidade. A gente falou sobre isso ano passado no estudo de unidade, mas é isso, é a grande verdade, tá? É o corpo, é o coletivo e a unidade, porque quando você tem isso, você então tem uma equipe de adoradores, intercessores e proclamadores. Eu não vou conseguir, infelizmente, tratar sobre esses três aspectos muito profundamente aqui, mas é isso. É aí onde a gente acha que é aí onde a gente acha o poder, tá? O poder está em você estar no meio do bando, em você estar no coletivo, em você estar com a unidade. Então, o poder não está na força dos seus braços, mas na sua adoração, na sua intercessão e na sua proclamação. Ah, Douglas, então você fala que eu tenho que estar junto com o coletivo, mas agora você colocou uma situação de unidade. Sim, você vai ser um adorador, você vai ser um intercessor, você vai proclamar as coisas, mas para que você faça isso, você tem que sempre estar ali no meio do bandinho, ali, do corpo de Cristo, para que você faça aquilo a qual você tem que ser feito, tem que fazer, perdão, e também para que você possa se renovar através das pessoas, tá? Nem sempre você vai ser renovado apenas por oração, por palavra. Isso é ótimo, maravilhoso, com certeza nos renova também, mas se você não vive debaixo, se você não tem essa aproximação, esse relacionamento tão íntimo e tão próximo e ali direto, né, com o coletivo, com o corpo de Cristo, ali você tá criando um problema para si mesmo. E isso é um dos aspectos da igreja. O aspecto da igreja é você estar lá também para quê? Para que você tenha esse tipo de comunhão. A comunhão é muito importante. Lembra da palavra? Ó, quão bom a comunhão entre os irmãos. Tá? E aí uma dica para você, eu achei interessante deixar. Me veio isso daí, eu peguei e falei, vou deixar essa dica. Qual que é a dica? Nunca passe ou leia a Bíblia correndo, porque ela é mais profunda do que extensa. Tá? Então, às vezes a gente olha e fala assim, a Bíblia é muito longa, poxa, para ler, muitas páginas. Não faz isso, porque ela é mais profunda do que extensa. E aí, para a gente finalizar, os nossos conceitos para a nossa evangelização, para a nossa missão, para a gente viver essa missão de fato, tá? 1 Reis 19, 18, que aí a gente volta a falar ali de Elias, né? Nos diz assim, olha, também deixei ficar em Israel 7.000. Eu não vou falar o todo, porque o nosso tempo está se esvaindo já. Também deixei ficar em Israel 7.000. Então, Deus falando isso para Elias. Não é pecado sermos humanos. Pecado é querermos sermos Deus diante dos homens. Mais uma vez, nós não precisamos nos envergonhar de dizer, olha, estou com um problema aqui, olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que alguém me ajude com uma intercessão, com uma oração, com uma palavra, porque eu estou passando uma certa dificuldade, estou com um certo tipo de pensamento. É muito importante, tá? A gente mostrar a nossa fragilidade, vamos assim dizer. É a gente mostrar que a gente é humano, que a gente é realmente fraco, frágil, que a gente precisa de ajuda, né? Muitas vezes a gente quer virar um cristão e acha que então ali a gente tem que agora virar o super crente. Não, não é isso, tá? Você precisa muitas vezes mostrar. É claro, você tem que saber a quem você vai se expor. Aí é uma outra coisa, né? Tenha sempre pessoas, por isso que você precisa da proximidade, porque ali você vai descobrir se aquela pessoa realmente de fato é uma pessoa a quem você pode se abrir, se expor.
mas tenha isso, tá? Tenha isso em mente. Para você estar bem na sua missão, para você estar bem no seu evangelho, você precisa sim ter pessoas próximas. 2 Coríntios 3:13 diz: "E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, se a glória de Deus for embora, não devemos tentar mostrar que ela ainda está conosco." Tá? Mais uma vez, é um conceito quase muito próximo do que eu vim falando aqui nesse primeiro, sobre a gente ser fraco humano. Às vezes, infelizmente, a gente põe isso, né? De achar que, nossa, eu preciso mostrar que eu sou muito crente, eu preciso falar só crentez, eu preciso só estar dizendo palavras só glória, poder, não sei o quê. Não, não, nem sempre. E quando a gente está fraco, quando a gente está ali atrás, um pouquinho mais atrás para o bando, que a gente está se cansando, a gente precisa mostrar que a glória foi embora, vamos assim nos expressar, tá bem? E por fim, ali, Isaías 58:6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Então, não devemos quebrar princípios para sermos aceitos, tá bem? Deus não nos fez para suprir as expectativas de pessoas, ele nos fez para ungiu para suprir as expectativas dele. Então, não se preocupe. Lembra que Paulo vai dizer: olha, porque eu não estou aqui para agradar homem. Seja assim na sua vida. Não esteja aí para agradar homem. Sempre lembre o seguinte: eu estou aqui para agradar ao Senhor. Então, se você tiver que exortar um irmão, você exorta, ou pessoa mesmo, exorte. Sempre com amor, com misericórdia, mas faça. Se você está vendo que um irmão seu está errando, faça. Faça isso, porque isso é agradável ao Senhor. Ok? E aí, a gente fecha esse nosso estudo. Eu agradeço demais ali o tempo de você. A gente fez um estudo bem rapidinho mesmo, tá? Mas eu espero que então a gente possa ter compreendido aí um pouquinho sobre como é que a gente faz para nos evangelizar e para continuar nessa nossa missão. Porque é isso mesmo, tá? A gente sempre está numa missão, a gente sempre está em viagens missionárias. Mais uma vez, sua viagem missionária é no seu trabalho, é na sua família, é com seus amigos, é aonde você estiver. E para isso você precisa de algumas coisas. Você precisa estar junto de um corpo, você precisa ter relacionamentos, você precisa criar muros, você precisa criar os seus muros, você precisa saber que você vai cansar, você precisa estar ciente sobre o que você está cansando, onde você está cansando, para que então aí sim isso te ajude, tá bem? A você, meu muito obrigado por você ter ficado aí esse tempo comigo, te agradeço mesmo e espero você na semana que vem.